a gente segue falando de economia internacional, porque após as novas ameaças do governo americano de impor novas tarifas contra aqueles que forem contra a anexação da Groenlândia aos Estados Unidos, o mercado começou a semana instável. A Denise Campos, de Toledo, chega ao vivo, direto de São Paulo, dos nossos estúdios, com essa repercussão. Como reagiu o mercado nesta segunda-feira, Denise? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a vocês que nos acompanham. Pois é, o mercado está sem a referência exatamente dos Estados Unidos, onde é feriado, mas a gente vê as bolsas, de modo geral, repercutindo negativamente a ameaça feita por Trump de uma taxação para os países europeus que forem contra a anexação, a compra da Groenlândia. É o último foco dele nas redes sociais. No último final de semana, ele publicou essa sinalização de uma taxação de 10%, a valer no próximo dia 1º, mas com possibilidade de subir para 25% em 1º de junho. Agora, a Europa, pelo jeito, pode não ficar quieta em relação a esse assunto. Mesmo com economias fragilizadas, até países fragilizados politicamente, os governantes, o fato é que o bloco europeu teme as ações de Trump na Groenlândia, não admite, na verdade, porque ele faz parte da aliança da OTAN, e nunca houve esse confronto entre países integrantes, sendo que os Estados Unidos lideram a OTAN. Então, a Europa sinaliza com a possibilidade de também aplicar tarifas da ordem de 93 bilhões de euros contra os Estados Unidos. Isso daria mais ou menos 580 bilhões de reais. E mais do que isso, restringir o acesso de empresas dos Estados Unidos ao mercado do bloco europeu. Mas a sinalização dele é de taxação da Dinamarca, que detém o território, é responsável pelo território da Groenlândia, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia. Então, seriam alvo da nova taxação de Trump, que antes já tinha ameaçado também, por interesses geopolíticos, a taxação de quem tem negociações com o Irã. Isso ficou em aberto desde o começo da semana passada. O Brasil entraria nesse processo também, já que o Brasil também tem relações comerciais com os Estados Unidos. Então, não se sabe até onde podem ir efetivamente as ações de Trump. E numa atitude de egocentrismo, ele disse que com a Noruega não dá mais para falar em paz, porque a Noruega não teria dado a ele o Nobel da Paz, sendo que não é a Noruega quem decide, sim o Conselho do Nobel da Paz. Então, ele queria para ele, disse que acabou com 8 guerras, ele que invadiu a Venezuela, nós vimos a enquete, há toda uma controvérsia em relação a isso, porque no final das contas o grande interesse dele era em relação ao petróleo, também ameaçou invadir o Irã, também países da região que pediram para ele não partir para uma ofensiva, porque isso poderia trazer mais danos, inclusive em termos da população, não é? E retaliações possíveis. Então, essa é uma grande preocupação. O mercado hoje, sem essa referência, como eu disse, bolsas em queda, a bolsa aqui no Brasil andando de lado e o dólar em queda. Obrigada, Denise Campos de Toledo, pelas suas análises.